homem no centro das atenções da política israelense que subiu ao palco ontem à noite, Gadi Eisenkot, o principal desafiante de Benjamin Netanyahu, lançou a campanha eleitoral de seu partido com a unidade como mensagem central. Desta vez, a responsabilidade é nossa. Vamos fechar os olhos diante do desastre que nos atingiu? Vamos aceitar a divisão contínua e galopar rumo ao próximo desastre? Ou vamos nos curar e reconstruir? Eisenkot tornou-se líder da oposição em Israel, enquanto seu partido Yeshar cresce nas pesquisas eleitorais recentes. Como o partido do ex-primeiro-ministro Naftali Bennett afundou, isso coloca Eisenkot, neste momento, como alternativa ao atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Um país que vai fortalecer sua posição no mundo e expandir o círculo de paz ao nosso redor. Um país que será um imã e motivo de orgulho para os judeus. Ao redor do mundo. Eisenkot é o ex-chefe das Forças Armadas de Israel, cujo próprio filho morreu em combate em dezembro de 2023. Eisenkot também é um político experiente, mas é mais novo para muitos israelenses do que os outros que tentam derrubar Netanyahu. Esta é uma liderança para quem as palavras responsabilidade e exemplo pessoal são estranhas. Corações tão frios que não assumem seus fracassos. As eleições serão no fim de outubro, tornando esta, pelos padrões israelenses, uma campanha longa. Eisenkot terá que lidar com o escrutínio da mídia e de adversários políticos. Eisenkot também vai precisar decidir se os eleitores querem um unificador ou se querem um lutador para enfrentar a direita israelense. Então vamos dar uma olhada nas pesquisas mais recentes antes das eleições em Israel no final de outubro. Uma nova pesquisa sugere que, embora os israelenses favoreçam esmagadoramente um governo nacional de ampla unidade, ainda existem profundas divisões sobre quem deve liderá-lo. A pesquisa realizada pela Direct Polls para I24 News English mostra que 50% dos entrevistados disseram que prefeririam que um governo nacional de ampla unidade fosse formado imediatamente após as eleições. 23% preferiram uma coalizão restrita de direita com partidos ultra-ortodoxos, enquanto 27% querem uma coalizão restrita de centro-esquerda apoiada pelo Partido Islâmico Árabe Ha'am. Sobre a questão dos possíveis líderes, quando os apoiadores da oposição foram questionados se aceitariam Benjamin Netanyahu como chefe de um amplo governo de unidade nacional, 83% disseram que não, enquanto apenas 14% disseram que o aceitariam. Porque formar um governo amplo é mais importante do que qualquer líder individual. 3% estavam indecisos. E quando os apoiadores da coalizão foram questionados se aceitariam Gadi Eisenkot como chefe de um governo de unidade, 70% rejeitaram a ideia, enquanto 22% disseram que apoiariam em nome da unidade nacional. 8% disseram que não sabiam. Então vamos descobrir quem sabe. O analista Dan Perry segue no estúdio e agora também temos o correspondente Owen Altman no painel. Então, essa será a primeira eleição em Israel desde 7 de outubro. Owen, quais são seus pensamentos sobre essa pesquisa? O que você tira disso? Mas com esse pano de fundo, Benita, pode ser difícil formar um governo após uma eleição, porque podemos ter uma situação semelhante à que tivemos em 2019 e 2020. Nós que estamos aqui lembramos daqueles anos. Nós lembramos muito bem. Eleição após eleição, porque a matemática não fechava para conseguir formar e instalar um governo que pelo menos não tivesse 61 votos contra no parlamento israelense. E esse é o contexto aqui. Porque é possível que nem a coalizão de direita do primeiro-ministro Netanyahu, nem a coalizão de centro-esquerda, que também é um pouco de direita, formada contra ele, consigam. Que nenhum dos lados conseguiria naturalmente chegar a esse número de 61. E, portanto, seria necessário considerar outras opções. Seja um governo de unidade nacional, como descrito naquela pesquisa, ou um governo que, no caso do centro-esquerda, dependa de alguma forma do apoio de alguns ou de todos os partidos árabes. E Gadi Eisenkot, que vimos na reportagem, falou em entrevista nesta manhã. E repetiu em uma entrevista nesta manhã que ele, ao contrário de alguns outros dentro do seu grupo, estaria disposto a ter um governo que fosse formado através da abstenção dos membros árabes do Knesset. Ou seja, que os membros do Knesset não votariam de fato a favor do governo. Eles se absteriam, mas a direita ainda veria isso como desqualificante, pois acreditam que um governo não deve depender do apoio de partidos árabes por razões além do ocorrido em 7 de outubro. De qualquer forma, estamos diante de um momento difícil para formar o governo.
Essa é a matemática eleitoral em Israel. Mas ainda teremos mais 4 meses de campanha. Então, vamos aprender muito mais. Dan Perry, o que pensa sobre isso e o que Gadi Eisenkot acrescenta neste momento? Gadi Eisenkot é uma pessoa muito simpática. Ele foi chefe das Forças Armadas. Israelenses costumam gostar disso até entrarem na política, quando suas boas ações são esquecidas. Mas ele projeta algo como uma antítese ao Netanyahu. Ele transmite ponderação, uma decência muito profunda e certo decoro. Ele não é um orador chamativo como Netanyahu é, e isso o ajudou em sua carreira. Temo que as habilidades retóricas de Netanyahu estejam mais ligadas à intriga e maquinação. Os israelenses talvez procurem alguém mais pé no chão. Eisenkot também perdeu seu filho na guerra e, notoriamente, não deixou que nada disso influenciasse sua posição quando estava no gabinete nos primeiros meses após 7 de outubro. Então ele surgiu como um dos principais candidatos da esquerda. É muito interessante que ele se recusa a jogar o jogo do Netanyahu de desqualificar os partidos árabes. Essa desqualificação pode realmente ser necessária, preciso dizer. Desde que Israel entrou num sistema bipartidário, efetivamente, um sistema de 2 campos, era a direita religiosa, os Haredim e o Likud, contra o centro-esquerda e os árabes. Sempre foi assim. E em todas as pesquisas apareciam esses 2 blocos. Netanyahu era comparado. Netanyahu é muito esperto. Antes de 7 de outubro, eles já deslegitimavam os partidos árabes por não serem sionistas. Mas os Haredim também não são sionistas. E os Haredim fizeram a mesma coisa. As pesquisas reais deveriam focar nisso, e a pesquisa do I24 deveria analisar ambos os blocos. Desde que Netanyahu iniciou seu esforço para tornar Israel uma autocracia eleita, quase todas as pesquisas mostram cerca de 70 cadeiras para a oposição e 50 para a coalizão. Essa diferença de 20 cadeiras, 18%, é historicamente sem precedentes desde 1977. Notável. E, portanto, Netanyahu enfrenta a probabilidade, eu acho, de que provavelmente não conseguirá uma maioria. Ele tentará deslegitimar a ideia de que a oposição de centro-esquerda dependa dos partidos árabes. Lembro a todos que ninguém discute a dificuldade de uma 92 com 61 cadeiras, incluindo partidos árabes. Para ampliar o governo, ele trouxe o Shas e outros partidos. Porém, a vitória veio das 61 cadeiras, incluindo o Partido Árabe. Acho que Eisenkot, se as pesquisas de hoje estiverem corretas e nada mais mudar, provavelmente terá 70. Agora, Naftali Bennett, a ex-primeira-ministra, destacou anteriormente que a cabeça do povo, o regime em Teherã, continua de pé, apontando, obviamente, para as falhas de segurança nos últimos meses. Quão importante é a questão da segurança quando as pessoas vão votar? Quero essa resposta de vocês dois. Dan, vou começar com você. É uma grande questão. Agora, a segurança também envolve a raiva contra os Haredim por recusarem o alistamento militar. Assim, a questão dos Haredim se mistura com a segurança. Claro, isso é importante, por isso você não verá Eisenkot falar em retirada da Cisjordânia amanhã. Porque os israelenses entendem que há um perigo ali. Com uma possível repetição de 7 de outubro, desta vez vinda da Cisjordânia, se algo assim acontecesse. Acho que a centro-esquerda em geral vai ser muito cauteloso em relação a isso, ao fazer declarações que deem a entender que seriam conciliadores com os inimigos de Israel. Em questões como a guerra com o Irã, por exemplo, onde Jonathan Hegev comentou recentemente sobre os israelenses estarem prontos para uma terceira rodada, acredito que realmente estão. E você vai encontrar a oposição, seja ela ainda oposição ou já no governo, apoiando uma abordagem muito ativa em relação ao Irã. Porque em temas cruciais de segurança, como encerrar o apoio do Irã a proxies e o programa nuclear, há quase consenso em Israel. Por isso, e é perigoso guardar isso nos arquivos, Benita, eu não acredito que questões de segurança serão um tema central, um conjunto central de questões nesta eleição. Você já disse isso antes. Nos conte por quê. Porque eu não acho, para continuar o que Dan estava dizendo, eu não acho que isso diferencia os dois lados. Se você olhar para a política israelense no passado recente, as questões que mobilizam as pessoas, que fazem as pessoas se animarem, seja no parlamento ou do lado de fora de um café numa manhã de sexta-feira, ou nas ruas de Tel Aviv em um sábado à noite, não são as questões de segurança, são as questões culturais.
A questão de saber se Israel é governado por uma elite não eleita, que simplesmente foi institucionalizada como um legado privilegiado do antigo campo de esquerda. Ou, por outro lado, a narrativa do outro lado de que a direita israelense destrói a democracia ao desmantelar o serviço público, instituições e seu papel na sociedade para assumi-las. Essas questões mobilizam o público e aparecerão de diferentes formas, inclusive como tema de segurança, como a discussão sobre qual comissão deve investigar o 7 de outubro. Superficialmente, trata-se de uma questão de segurança. Superficialmente, é sobre 7 de outubro. Mas, Benita, a questão não é o 7 de outubro, e sim o 6 de outubro. É sobre qual elite deve governar o país. Como isso é visto? Isso nos remete a 2023. De todo modo, essa será a questão central da eleição, especialmente sobre o recrutamento dos ultra-ortodoxos das yeshivás. Que vai colocar... Deixa eu ampliar esse ponto. Sim, essa questão cultural sobre se são as elites ou se é uma autocracia, por outro lado, ou uma ditadura da maioria ou da minoria, isso é uma questão. Mas duvido que Netanyahu faça disso o foco central, pois todas as pesquisas mostraram que sua tentativa de putinizar o país, dizendo que as elites se opõem, foi extremamente impopular. Foi nesse momento que ele começou a cair nas pesquisas. Ainda assim, isso terá influência. Também será sobre os Haredim, devido a Netanyahu. Netanyahu agora está completamente ligado aos Haredim, o que está forçando ele a propor iniciativas legislativas absurdas. É um checkmate dos Haredim. Eles aprovam leis impopulares e barram as que os prejudicam. Parece um suicídio político, mas isso é um presente dos céus para a oposição, que vai poder dizer ao povo israelense: olhem, esses caras querem equiparar em todos os sentidos, legal e financeiramente, um estudante de yeshivá que se recusa a entrar para o exército, com pilotos, comandantes de tanque e reservistas. Longe de suas famílias há 400 dias. Além disso, outra questão que surgirá é a competência. A resposta do governo ao 7 de outubro refletiu o que acontece quando você tem o tipo de compadrio e corrupção profunda que existe em Israel sob o governo atual. Nada funcionou. Durante a guerra, a parte militar funcionou, mas a estratégica falhou. Os israelenses perceberam isso. Isso é uma variação da questão da guerra cultural. E isso vai ao encontro do meu ponto. Você está absolutamente certo sobre isso. É 7 de outubro, mas isso é uma variação da questão cultural. E é por isso que, em um nível mais profundo, não se trata de uma questão do dia 7 de outubro, é uma questão do dia 6 de outubro. O que é certo é que a eleição vai ser extremamente disputada, muito tóxica, e há temores reais em grandes setores do público israelense de que haverá fraude por parte do governo. Preciso alertar a todos para esperarem pelo menos alegações desse tipo, se não a própria fraude. Certamente teremos alguns meses fascinantes pela frente. Sem dúvida, essa conversa também vai continuar. Dan Perry, Owen Altman, obrigada por estarem aqui no estúdio. Muito obrigada.